Vidas com História. Boa tarde, Miguel Araújo Jorge. Boa tarde. Tem 85 anos, vive entre Lisboa e Paris. Já esteve preso por questões políticas. Foi membro do Partido Comunista, é um grande aficionado de tauromaquia e é provavelmente o artista plástico português mais consagrado de sempre. Há dias teve a amabilidade de receber este programa de rádio no seu ateliê em Lisboa. Boa tarde, mestre Júlio Pomares. Boa tarde. Espero que da nossa conversa saia alguma coisa que tenha graça. As conversas às vezes pegam, outras vezes não pegam. Vamos ver como é que acontece hoje. Só no final saberemos o resultado. Mestre Júlio Pomares, o que é ser pintor? É uma necessidade, um vício, uma tentativa, um desejo, uma maneira de a gente tentar pôr a sua relação com o mundo em formas concretas, não sei. Para si é um prazer pintar? Também, evidentemente. Como todos os prazeres, são coisas complicadas. E ainda hoje, pinta diariamente? Sempre que possível. É um pintor de dia ou um pintor mais noturno? Agora eu pinto de dia. É raro trabalhar à noite. Mas já fui seduzido para as noites de trabalho. E faz um quadro de cada vez ou não? Ou junta vários trabalhos? Não. Nunca sei quando um quadro está feito. Os quadros vão-se fazendo ao longo dos dias, das semanas, dos meses, dos anos. Uma das coisas que mais me surpreende na sua arte é que está em constante mutação. Está sempre a absorver novidades. Porquê esta necessidade? Um quadro, o ato de pintar, é uma maneira de perguntar, uma maneira de nos relacionarmos com as coisas, com o mundo, connosco próprios. E essa relação, por natureza, está ou deverá estar em mutação, em evolução permanente. Há várias décadas que o mestre reparte a sua vida entre Lisboa e Paris. O que é que o fascina nestas duas cidades? A minha geração era ainda de cultura francesa e como eu pensei sempre que me seria útil o contacto com um meio evoluído, temos que reconhecer que culturalmente e no capítulo da pintura as nossas possibilidades eram muito reduzidas. Fazer uma experiência de vida no exterior era realmente, ou foi para mim, extremamente tentador. E foi para isto porque, no meu tempo, se era ainda de cultura francesa, ou predominantemente francesa. E é verdade que aprendeu a gostar mais de Lisboa quando saiu dela? É quase fatal que isso aconteça, não é? Nós toda a nossa vida se passa entre relações que se descobrem. A relação ou a razão, como se diz em matemática, é uma operação fundamental. É um homem dos números, das matemáticas? Não, não sou um homem das quantidades. Quer dizer, sou muito mais atraído pela qualidade de um objeto, de uma curva, do que propriamente pela sua dimensão ou pela sua relação, ou pela relação da sua dimensão com outras dimensões. Acha que a vida tem mais de objetivo ou de subjetivo? Como? Acha que a vida tem mais de objetivo ou de subjetivo? Tem as duas coisas. É impossível partilharmos assim. Eu sei que toda a vida nos leva a criar uma série de castrações, de condicionamentos, e acabamos por fazer muito pouco daquilo que gostaríamos de fazer. Qual foi o maior constrangimento que viveu nestes anos? O maior constrangimento? O dia a dia, ou as concessões,
aquilo que se é obrigado a conceder no dia a dia. É difícil conceder. É e não é. Quero dizer, quando se é obrigado, não é. Quando a concessão é feita por gosto, por inteligência, que inteligência como sentido, evidentemente que é mais uma das operações que nós fazemos permanentemente, sem dar por isso. O mestre foi para Paris em 1963, com uma bolsa e um contrato para uma galeria, algo raríssimo para a época. Acha que se não fosse para Paris, a sua carreira seria a mesma ou não? É muito difícil escrever a história é muito difícil e muito tentador. Eu penso que não teria mudado de profissão ou de maneira de atuar. Agora que me foi extremamente benéfico o viver num outro meio, com certeza, não tenho a mínima dúvida. Quando chegou a Paris, qual foi a primeira reação que teve? Bom, eu conhecia já, quando me instalei em Paris, já conhecia a cidade, já tinha feito várias visitas, várias estadias, mais ou menos curtas, mas ao instalar-me em Paris, praticamente sem ter o bilhete de regresso e a data de regresso, foi uma sensação, digamos, muito gratificante, palavra que eu não gosto, mas agora não tenho outra. Sabia que ia, mas não sabia quando é que vinha? Não tinha propósito de voltar a curto prazo. E nunca pensou ficar lá a viver? Sempre em Paris? O sempre é uma palavra que é difícil de aplicar. É complicado? Sempre? Não, o sempre é qualquer coisa fora da realidade, não é? Tudo se altera, tudo é passível de mudança, e quase que estou a citar o Camões. A vida está em constante mutação? Naturalmente. Na altura que foi para a Cidade das Luzes, já tinha 2 filhos. Como define o seu papel enquanto pai? Não me sinto extremamente... não me sinto um pai muito qualificado. Acho que não dei a atenção que devia. Isso tem a ver com o facto do mestre ter perdido o seu pai quando tinha apenas 1 mês? Talvez, mas não sei. Talvez seja demasiado obcecado por aquilo que me ocupa fundamentalmente, pela pintura, para dar a atenção que devia a muitos outros aspectos. E em que medida a falta da figura paternal influenciou a sua personalidade? Eu penso que sim, que o facto de ser criado numa família em que o elemento feminino era predominante, que tudo isso teve consequências a longo prazo, não é? E música? Gosta de música? Naturalmente, mas não sou digamos, um entendido, um erudito, não gosto de música naturalmente, preciso de música. Há períodos em que trabalho com música, em que entro no ateliê, a primeira coisa que faço é pôr um disco, e há outros em que eu, pelo contrário, preciso de mais absoluto silêncio. Agora estou em maré de silêncio. Há pouco falávamos de família. O que é que a sua mãe ensinou que ficou para sempre ou ainda hoje recorda? Um ensinamento. Bom, a minha mãe era daquelas senhoras da pequena burguesia que na altura eram destinadas a ser mães e acabou. Tinha aprendido em menina francês e piano. O piano não lhe serviu de nada. O francês serviu, hoje não teria servido para fosse o que fosse, mas serviu quando o meu pai morreu. Ela foi obrigada a trabalhar. Era na altura em que o Sr. Hitler começava a fazer das suas, a mostrar o seu mau temperamento, e afluíam judeus a Portugal. E há um comerciante polaco que vem nessa onda, que abre um escritório na Rua Augusta e que contrata a minha mãe como secretária. Eu era muito miúdo quando comecei, por vezes, a acompanhar a minha mãe a esse escritório da Rua Augusta. O meu entendimento do Bernardo Soares e da
vida de Lisboa veio muito dessa baixa, dessa altura, não é? Que não tem nada a ver com a baixa de hoje, não é? Lembro perfeitamente, por exemplo, dos sons, daquilo que se ouvia, do ritmo das pessoas, etc. Não é? Isso para mim foi uma... entre a casa tranquila na Rua das Janelas Verdes, onde tinha o Tejo de fronte, não é? Era um quarto andar sem elevador, mas nessa altura o elevador não fazia falta a ninguém, muito menos a mim, ou não me faria falta. Não é? E recordo esses anos passados nessa casa, até sensivelmente 6, 7 anos, foram, eu penso, o melhor da minha infância, não é? E a presença do Tejo e a presença da cidade, não é? É uma imagem, ou há um conjunto de imagens que eu não posso esquecer de maneira nenhuma, que marcaram. Não sei se não tivesse tido essa janela, talvez não tivesse dado para pintor, não faço a mínima ideia. Foi o seu primeiro quadro que lhe ofereceram? Essa paisagem sobre a Lisboa? Não, nunca ofereci exatamente, mas como sempre... O quadro em movimento, esse exatamente, sempre em constante... Toda a razão, mas como sempre, nunca reparamos naquilo que temos, não damos o valor, não percebemos, não entramos no âmago daquilo que está diante de nós, senão depois de termos de comparação e, de qualquer modo, sofrer a perda. O tempo nessas circunstâncias é um bom amigo? Ai, sim, não, nessa altura era um ótimo amigo. Era enorme o tempo, que durava um dia, não é? E por falar em amigos, um dos seus grandes amigos, um grande nome também das artes portuguesas, António Lobo Antunes, escreveu no livro Memórias de Elefante: o que é que farias se estivesses no meu lugar? O que é que faria hoje em dia como pai se tivesse novamente a oportunidade de ensinar? O que é que faria diferente na educação dos seus filhos? Acho que seria tudo, ou quase tudo. Acho que teria muito que pensar, alguma coisa que experimentar, não sei, sobretudo uma experiência de vida que, de qualquer modo, eu penso que não se aproveita, que há sempre um grande desperdício. Toda a natureza, de resto, tudo que é natural é o elogio do desperdício, não? Teria dado menos ênfase à pintura e mais ênfase à família? Eu não faço a mínima ideia. Descrever a história ao contrário, não. E ainda por cima é um exercício que não me. Até posso dizer que me repugna, quase. Há pouco falávamos de Lisboa, quando nasceu ali na zona das Janelas Verdes, naquele andar com vista para o Tejo. A cor de Lisboa hoje em dia é muito diferente do que era há uns tempos atrás, há uns anos atrás. O mestre falava que havia outro ritmo, que havia outros sons. E a cor? Bom, a cor. Nós recebemos tudo o que... transformamos tudo o que recebemos. E recebemos imagens, e recebemos sons, e recebemos palavras. E ao assimilá-las, imediatamente as transformamos, combinamos com elas. É sempre um cozinhado involuntário que fazemos, não é? Sentir é cozinhar a realidade e ser cozinhado por ela. E é difícil cozinhar a realidade? É-se cozinhado a maior parte das vezes. O mestre, na sua família, teve uma pessoa que eu creio que foi muito importante. Foi o seu tio,
e um amigo dele, Costa Mota Sobrinho. Estas pessoas foram determinantes na sua ida para Belas Artes. E também nessa ida é determinante a situação do país, porque o meu tio conheceu esse amigo, o escultor Costa Mota, na deportação. Quer dizer que uma vez a polícia política foi buscá-lo a casa e com mais não sei quantos senhores foram todos de cambulhada para Timor, que era na altura onde, não sei se, não conheço a história exatamente, mas para onde se deportavam. A palavra era de estar deportado, o tio estar deportado, não é? E por lá esteve um ano, sensivelmente, não é? A propósito de uma tentativa de revolução em que de resto eu não tinha participado ativamente. Não é? Mas já acompanhava o seu tio nas idas aos cafés onde se falava desses temas. Bom, ele levava-me, gostava de exibir o rebento, não é? Que fazia desenhos, etc. Posso dizer que tinha muito orgulho nisso, não é? Para mim, essas saídas noturnas, por vezes, eram verdadeiros pesadelos, porque eu tinha sono, porque não. Enfim, a curiosidade, a partir de um certo tempo, era vencida realmente os meninos devem dormir, e eu acho que sempre gostei de dormir, não é? A tempo e horas. Gosta de dormir? Não, assim, quando tenho sono, evidentemente, não é? Eu gosto que as coisas acontecem naturalmente sem ser apressadas. Foi nessas conversas de café, onde estava o seu tio, que começou o seu gosto pela política? Pela? Política. Eu era muito criança nessa altura, mas o facto dos amigos do meu tio, de serem todas pessoas contra o governo, como se dizia na altura, depois é que passou a aparecer talvez a ser mais corrente a forma de oposição. Naturalmente que eu não encarava a hipótese de viver ou de me assimilar ao outro lado. Quando entrou para a Escola de Belas Artes, onde foi o seu tio e o professor Costa Mota Sobrinho, ia para seguir arquitetura. O que é que o fez de repente mudar de ideias e seguir pintura? Bom, eu tenho de dizer que o que me interessava era realmente, o que eu gostava era de pintar. Não sentia nenhuma atração pela arquitetura. Porquê a escolha da arquitetura, a escolha familiar da arquitetura? Porque era o ofício, a arte rentável. A pintura não tinha futuro. E como era preciso pensar no futuro dos rebentos, tinha que se escolher um ofício ou arte onde eu pudesse ganhar o pão de seu fim. E portanto, mas o que acontecia comigo acontecia com a maior parte dos rapazes nas mesmas condições, não é? A maior parte dos rapazes que iam para as Belas Artes iam para a arquitetura, embora gostassem sobretudo de fazer bonecos, não é? Na altura era mal visto pela sociedade querer ser pintor. Era, e a maior frequência era de meninas, está-se a ver, o futuro das meninas era casarem a curto prazo. Esse gosto pela pintura é algo que nasceu consigo ou que foi algo que cresceu consigo? Acho que cresceu. Sempre gostei de desenhar, de mexer em cores, e foi uma atividade tão natural, digo eu, como respirar ou ter vontade de passear, por exemplo. Foi aprendendo a gostar de pintura? Era uma necessidade. Na altura havia muito menos exposições. Como é que tinha acesso à arte? Havia muito menos e eram realmente de um nível absolutamente desastroso. Tudo se passava entre a Sociedade Nacional de Belas Artes, onde expunham os artistas tradicionais, que eram de uma qualidade absolutamente o mais amadorística que se possa imaginar, e
e o então Secretariado da Propaganda Nacional, onde, por determinação de António Ferro, se acolheu os artistas modernistas, não é? O mestre é um aficionado à festa brava. Comecei a ir aos touros, ao campo pequeno, muito cedo para a mão desse meu título que já se falou. E só muito mais tarde é que vi corridas a sério em Espanha. E quando eu digo corridas a sério, já estou realmente a marcar uma posição e uma diferença entre o toureiro português, que é uma exibição mais ou menos festiva, e a corrida espanhola, que é um ritual, e um ritual eu ia dizer, mas não queria assustar as pessoas, um ritual sacrificial, um ritual de morte, não é? Os espanhóis que falam disto que sabem falar muito bem. Já o outro grande artista plástico, Picasso, também era um fã de tauromaquia e um grande amigo de toureiros, como Luís Miguel Domingues, entre outros. Exatamente, ele banha toda a obra de Picasso, banha na tauromaquia, ia dizer, no culto, na atração por essa diálogo do homem com a fera, não é? E é isso que fascina o mestre. É mais do que a exibição quase que de circo, não é? Não é isso, esse lado que eu diria quase que religioso, ou não mesmo. É uma inspiração para pintar. Aqui. É uma inspiração para pintar. Eu fiz muita coisa com touros. Acha que é mais difícil enfrentar um touro numa arena ou uma tela num cavalete? Bom, é Picasso exatamente que diz que o ofício de pintor é muito pior, é muito mais grave, muito mais terrível que do toureiro, porque ele está sozinho vamos lá, na sua praça, que é o seu ateliê, e não tem touro, nem público, e esse peso da solidão e no fundo não haver um inimigo externo marca a grandíssima diferença. O espetáculo taurino, a cor do espetáculo taurino é uma fonte de inspiração para pintar, ou não é bem a cor, é mais o ritual? Para mim é fundamentalmente o ritual evidente que é servido para toda a parte colorida, sonora, etc. Não podemos cortar a realidade às postas. Recebemos um espetáculo, um acontecimento na totalidade daquilo que toca os nossos sentidos. E falando ainda de arte, mas agora de outras artes, talvez mais consensuais para o nosso público, há algum tempo o mestre afirmou que a amizade é uma necessidade biológica. Acha que é mais difícil construir uma amizade ou manter uma amizade? Ou manter. Bom, a amizade é sempre uma relação de duas entidades que não são obrigatoriamente estáveis, que não se mantêm, tudo se transforma, e há uma grande diferença entre a descoberta e o aparecimento da amizade e o manter-se e a manutenção dessa amizade, não é? Uma amizade que se mantém naturalmente é uma coisa absolutamente fabulosa. Um dos seus amigos dos tempos da Escola de Belas Artes foi também um grande artista, não só poeta, mas também pintor, Mário Cesarini. Ainda se lembra dos tempos em que faltava às aulas para ir escrever poesia ali nos campos onde hoje é o Arieiro? O mais exatamente, trocar, era poema para cá, poema para lá, leitura para um lado, leitura para o outro, não é? O que é que escrevia nessa altura? Sei lá, faltava-me de escrever, e o Mário também. Acho que todos os papéis que se apanhavam eram escrevinhados, e disso não resta nada, e acho que é
que não terem sido conservados, não houve prejuízo nenhum, porque a relação com as palavras ou aquilo que pode passar através da poesia, muitas vezes é um trabalho extremamente demorado e lento e difícil, não é? E esse devia ser talvez o meu caso, é com certeza. O mestre já escreveu um livro de poesia para os nossos ouvintes que não sabem. Alguma vez pensou... Dois livros de poesia, olha, surpreendeu-me agora. Alguma vez pensou trocar a pintura pela poesia? Não, trocar não. Acho que, tal como não sou capaz de trabalhar de encomenda, também não faria a poesia por encomenda. Hoje dedico-me ocasionalmente a um desporto que é escrever, que se chama letras para fados, não é? Fados de amigas e amigos meus, não é? E isso vai acontecendo e sempre que vamos lá, que uma tentativa dessas resulta, é uma sensação muito agradável, não é? Agradável quer dizer, é uma experiência diferente, não é? Também a poesia cantada é uma outra coisa, também no fundo é uma outra espécie de jogo que a mim me atraiu, não é? Mas durante muito tempo não gostou de fado. Naturalmente, Geração Lopes Graça, não é? Era uma música na altura associada ao antigo regime. Era por isso que não gostava de fado. Havia um parti-pris, não é? Um parti-pris realmente contra o fado. E de resto, tínhamos a dizer que o fado é uma coisa muito mal entendida. O fado é uma canção de bafão, não é? Não é que depois, como todos os bafões, querem remir os seus pecados, não é? E acabam no choradinho e na lamecha e não sei o que. Eu não sou um admirador incondicional do fado, sou um curioso e acho que há pontos extremamente interessantes, acontecimentos nessa matéria, mas de maneira nenhuma eu penso que se deve comparar o que é vamos lá, a variedade e o rigor de um flamenco, por exemplo, com a matéria extremamente frágil e sensível e limitada que é o fado, não é? O Rui Vieira Neri dizia que o fado segue um pouco a linha do jazz, só que o jazz associado a Chicago, aos Estados Unidos, e o fado associado a Lisboa, Portugal. Mas acha que o jazz tinha outra dimensão, tinha outra estrutura muito mais assertiva, ou não? E naturalmente nós vemos hoje a variedade de caminhos que o jazz teve e tem, e o fado não conseguimos realmente sair de uma gama, de um conjunto de possibilidades muito limitado, mas isso não é uma característica, não é, eu penso que não deve ser tomado como defeito, não é? Esta limitação de meios que o fado tem naturalmente não quer dizer que não seja um material extremamente interessante e que possa ser extremamente rico, não é? Quando entrou para a militância no Partido Comunista Português, havia também esse repúdio ao fado? Também foi por esses motivos? Ou não? É natural. O que é que levou a ir militar no Partido Comunista? Bom, eu militei no Partido Comunista muito jovem, não é? Acho que foi a primeira atividade coerente e consequente. E refletida. E acho que foi nesses anos, muito tempo antes ainda do 25 de Abril. Acho que foi uma experiência fundamental para mim. Enriquecedora. Sem dúvida nenhuma. E a menos enriquecedora de todas foi a passagem pela prisão de Caxias. A prisão de Caxias era quase que a consequência do interesse por outro tipo de atividade.
Enfim, os 4 meses que passei em prisão não dão a quem sofresse muitíssimo mais, não é? No entanto, é uma experiência que acho que marca as pessoas, não é? E prefere esquecer sempre essa experiência? Não, de maneira ou nenhuma. Recorda... De maneira nenhuma. Até é curioso ver os comportamentos como as pessoas digamos, como as pessoas reagem a esse tipo de vida. E seja a vida solitária, extrema, seja a vida em comum. O que também é, por vezes, matéria para relações complicadas. Por falar em relações, mas não complicadas, descomplicadas, o primeiro quadro que vendeu oficialmente, não sei se estou enganado, foi Almada Negreiros, um quadro designado de Saltimbancos. Exatamente. Ainda continua desaparecido ou já se encontrou esse quadro? Continua desaparecido, não é? Continua desaparecido. Esse quadro foi comprado realmente para Almada Negreiros numa pequena exposição que eu fiz com outros camaradas que tinham entrado nesse ano para a Escola de Belas Artes, e eu com outros companheiros alugámos um quarto ali ao Chiado, pomposamente batizámos de ateliê. Felizmente que a maior parte dos companheiros não chegou a pôr lá os pés, ou pelo menos não trabalhava, senão não cabíamos lá, não é? Quem trabalhava assiduamente lá era eu e o Vespeira, não é? E acho que essa experiência foi benéfica. E resolvemos, para comemorar a criação desse ateliê, fazer uma exposição. Como nessa altura em Lisboa não se passava rigorosamente nada, e a Brasileira era um centro de relações entre pessoas do meio artístico, que iam ou uma vez, ou 2, ou 3, ou 4 mesmo por dia. Não é? Mais corrente seria normal, mais corrente seria uma vez. Não é? Mas havia imensas pessoas que iam 2 vezes. Havia necessidade de ter cultura nessa época. De contacto e realmente a quantidade de pessoas que passavam por lá, que iam habitualmente à Brasília, e que foi o modo de... eu penso que isso hoje seria impossível. As pessoas não só tinham esse hábito, como não tinham nada a fazer. Não se passava nada, não é? E então o facto de alguém ter chegado, olha, estão os miúdos ali num terceiro andar, não é? Aqui ao pé do Chiado, ali abaixo, pé da Rua do Alecrim. Então vamos ver, teria dito. E foi assim que foram passando palavra, e foi o Almada, o António da Costa, que já era um senhor nessa altura, o João do Couto, o diretor do Museu de Arte Antiga, Diogo de Macedo, viria a ser diretor do Museu de Arte Contemporânea depois, e o Mário Dionísio, e outros nomes, senhores já crescidos ao pé dos miúdos que nós éramos. Isso hoje era absolutamente impossível, porque as pessoas não têm tempo. Não têm tempo, devido a isso, entre obrigações reais ou supostas, e este eu ir à aventura só porque há uns miúdos a pintar umas coisas, eu não conheço quem se tenha arriscado. Acha que a sorte procura-se ou a sorte encontra-se? Foi um pouco de sorte também. Mas com certeza absoluta. Com certeza. Procura-se e encontra-se. Nós agimos ou pensamos muito em matérias de exclusões. O facto de procurar não quer dizer que se encontra. O facto de se encontrar não pressupõe obrigatoriamente uma procura, ou pelo menos uma procura determinada. Não é? Mestres, é uma pessoa nostálgica ou não? Gosta de recordar? Recordar é viver ou recordar é esquecer? Bom, eu penso que
não podemos rejeitar a recordação que nos habita, que nos invade, queiramos ou não. O que a mim me repugna é a atitude subserviente, vamos lá, em relação ao já vivido. O grosso modo, antigamente é que era bom, não é? Isto hoje não presta para nada. Acha que hoje em dia é muito melhor do que era antigamente? Forçosamente. Claro que as coisas não são assim tão simples, não é? A geração ainda continua à rasca. Como? A geração jovem ainda continua à rasca. Acho como que no seu altura tempo já estava à rasca. Eu acho que essa aparição da geração à rasca que foi uma como é que eu posso dizer? Quase que um erro da natureza. Quero dizer, vou tentar explicar. Todas as gerações têm dificuldades. Todas as gerações têm que impor e não encontram, só em raríssimos casos, e não encontram a papinha feita. Esperar a papinha feita, esperar que tudo seja dado, parece-me realmente uma desistência e uma visão absolutamente infantil e burguesa do mundo. o mestre tem orgulho nas lutas que teve ao longo da vida para conseguir chegar onde chegou. Nem Onde orgulho, está? nem... Não. Acha que o esforço valeu a pena? Umas vezes Ultrapassar as dificuldades umas todas vezes sim, valeu a pena. outras vezes não. Sobretudo, eu nunca tive a impressão de preciso, nunca me apeteceu a comida mastigada já, não é? O tempo está quase a voar, mas antes ainda gostava de fazer mais algumas questões. Como foi a sua relação com as mulheres? As mulheres da sua vida marcaram-no muito. Eu acho que sim, e continuam a marcar. Enfim, é do conhecimento público. Tive várias relações durante a minha vida que se foram encadeando, sucedendo, etc. Não me fechei a experiências, havia um apetite de viver e de conhecer mundos e que mundo melhor há que as próprias pessoas. Onde gostaria de ficar exposto? Tem algum museu que gostaria de ficar exposto? Com toda a sinceridade, eu não ou vamos entrar numa dimensão muito infantil e toda a menina sonha ser princesa de Inglaterra e se imagina com uma coroa na cabeça e tem toda a legitimidade, e então vamos por aí, não há? Mas eu com franqueza tenho, não sou dado a esse tipo de sonho ou de preocupação. Pode ser que um dia chegue lá, mas não tenho tempo para isso. Tenho tantas dificuldades. Tem consciência que é um dos maiores nomes da arte europeia? Não. Tenho consciência que nada me foi fácil e que nada me é fácil. O que quer dizer que não me... que posso ter ainda a esperança de estar vivo. Alguma vez pensou na morte? Várias vezes, muitas vezes. E assusta-o? Não. Acho a morte tão natural como a vida. E... Não me revolto contra a hipótese de morte, não é? Pelo contrário, espero ter uma morte feliz.
Mas agora é vida, a nossa entrevista. Eu tenho horror da decrepitude, da perda de faculdades. Isso tenho um horror absoluto. Pânico. Mas a morte em si mesmo, não. É o fechar a luz. É mais complicada a forma do que propriamente a morte em si. Assustou mais a forma do que propriamente... Sim, sim. Assusta o facto de um dia poder ficar sem faculdades. Sim, a diminuição Assusta o facto de um dia... perda de faculdades. De um dia não poder pintar, querer e não conseguir pintar. Sim. Não para pintar, não poder andar, não poder. Mestres, o tempo voa quando a conversa é agradável, o tempo passa para nós a correr. Já estamos a chegar ao fim do nosso programa, mas antes íamos a uma rúbrica que é direta à cabeça. Eu dou 2 palavras e o mestre escolhe uma delas. Pode ser? Pode. Paris ou Lisboa? Lisboa. Prosa ou poesia? Poesia. Pessoa ou Almada? Pessoa. Louvre ou Prado? Prado. Loiras ou morenas? Morena. Mestres, para terminar, a vida para se viver. Foi uma honra e um prazer enorme poder estar à conversa consigo. Muito obrigado, mestre Júlio Pomar. Sou eu que agradeço a paciência que teve. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi mais um Vidas com História, a grande entrevista na rádio Ultra FM, para ouvir em 88.2 ou então na internet sempre que quiseres em ultrafm.pt.